Conheçam Julie. Ela nasceu no dia 5 de abril de 1961. Ela era uma mulher de 27 anos que vivia em Atlanta, Estados Unidos. Julie foi descrita como uma mulher inteligente, muito amada por todos ao seu redor. Em sua adolescência, ela foi ginasta e líder de torcida. Assim que terminou o ensino médio, logo entrou na faculdade, se formou em educação física e posteriormente começou a dar aula para crianças. Na primeira semana de julho de 1988, Julie foi pedida em casamento por seu namorado Mark. Ela ficou muito feliz porque eles já estavam juntos há muitos e muitos anos. Rapidamente aceitou o pedido e ficou muito ansiosa para poder começar os preparativos. Alguns dias depois, no dia 11 de julho de 1988, Julie saiu de casa para poder participar de algumas reuniões de trabalho. Ela passou grande parte do dia assim. À noite, quando terminou os compromissos, foi para seu carro e então começou a dirigir para sua casa. Ainda aquela noite, por volta de 9h45, Mark telefonou para sua noiva. O telefone chamou, ninguém atendeu, porém naquele momento ele não ficou preocupado, ele achou que ela só tinha saído com alguns amigos e que ia chegar mais tarde e por isso logo foi dormir. No dia seguinte, Julie não entrou em contato nem com o noivo, nem com os familiares e muito menos com os amigos. Ainda naquele dia, por volta de 5 da tarde, um amigo em comum do casal começou a dirigir por uma rodovia e então ele viu um carro bem parecido com o de Julie parado na estrada. Ao se aproximar, ele não encontrou Julie. Como estava próximo à casa de Mark, ele decidiu ir até lá, contou o que tinha encontrado e então Mark foi até esse local para poder saber se realmente era o carro de Julie. Ao chegar ali, ele constatou que era assim, ficou muito preocupado, começou a caminhar pela estrada procurando por ela, não a encontrou e por isso ele então voltou para casa, pegou o telefone e informou às autoridades sobre o que estava acontecendo. No entanto, em uma outra reportagem se diz que as coisas aconteceram um pouco diferentes e eu vou relatar aqui para vocês. Ali dizia que Mark só relatou o desaparecimento de Julie 2 dias depois e que no início os policiais não deram tanta importância porque eles achavam que alguma hora ela iria voltar. Nessa reportagem também falava que o carro não foi encontrado tão rápido assim, que apenas alguns dias depois Mark o encontrou, relatou para os policiais e assim eles realmente começaram a dar importância e começaram as buscas. Com isso, os investigadores foram até o apartamento de Julie. Ao chegar ali, eles vasculharam todo o local, não a encontraram, não acharam sinais de entrada forçada, nem um sinal de roubo e por isso foram até a estrada para poder averiguar o carro de Julie. Ao chegar ali, eles perceberam que o carro estava sem gasolina. Com isso, eles começaram a trabalhar com a teoria de que Julie estava dirigindo para ir para casa quando o carro ficou sem gasolina e por isso ela teve que sair e começar a caminhar para procurar um posto. Eles ainda disseram que como aquele local não era tão longe da casa de Mark, eles acreditavam que ela começou a caminhar em direção à casa dele e por isso algo poderia ter acontecido no meio do caminho. A partir daí, os policiais começaram a desconfiar do noivo de Julie, o levaram para ser interrogado e ali ele falou que não tinha ideia de onde ela estava e que estava muito preocupado com sua noiva. Como os investigadores constataram que ele estava dizendo a verdade e confirmaram seu álibi, Mark foi descartado naquele momento, se juntou com os amigos e familiares de Julie para procurá-la. Eles distribuíram panfletos, falaram com televisão, jornais, até ofereceram uma recompensa, só que nada relevante apareceu e por meses o caso de Julie ficou sem resposta alguma. Um ano depois, em julho de 1989, algo novo surgiu. O que acontece é que uma mulher chamada Janice procurou os policiais, disse que sabia quem tinha tirado a vida de Julie e falou que essa pessoa era seu namorado. O nome desse homem era Emmanuel, nessa época estava preso devido a um roubo. Janice conversou com os policiais e eles a questionaram sobre o porquê ela estava contando tudo isso depois de um ano. E então ela falou que estava fazendo isso porque temia por sua
sua vida. Janice relatou que semanas antes, ainda em julho de 1989, ela e o namorado discutiram, ele a agrediu, também deu a entender que poderia tirar a vida dela, e como ela sabia que isso era possível, ela foi até a polícia e conseguiu um mandado de afastamento contra ele. Dias depois, Emanuel acabou sendo preso devido ao roubo que cometeu. Janice falou que sabia que ele não ficaria preso por muito tempo, que estava com receio de que quando ele saísse da prisão a procurasse para tentar se vingar e que por isso foi até a polícia. Antes de começar a contar tudo o que aconteceu com Julie, ela pediu imunidade nesse caso, conseguiu, e então começou a falar que no dia 11 de julho de 1988 estava no carro com o namorado Emanuel e com o primo dele Maurice, que estava dirigindo, e que por volta de 9h30 da noite eles estavam em uma rodovia e observaram Julie caminhando sozinha. Assim que Emanuel viu Julie, ele mandou Maurice ir até ela. Quando se aproximaram, eles ofereceram carona, ela negou, apontou para uma casa que estava bem perto dela, disse que era sua casa e começou a caminhar em direção a esse local. Com isso, Maurice continuou dirigindo. Enquanto estava fazendo isso, Emanuel olhou pelo retrovisor, viu quando Julie voltou a caminhar pela estrada e por isso mandou Maurice mais uma vez ir até ela. Nessa segunda vez, eles mais uma vez ofereceram carona. Julie negou, só que dessa vez Emanuel saiu do carro armado, mandou ela entrar no carro e então Julie não teve o que fazer. Depois disso, Maurice dirigiu até um colégio, onde eles pararam o carro, revistaram a bolsa dela, pegaram dinheiro, cartões e pediram a senha desses cartões. Julie então deu as senhas. Depois disso, Maurice e Janice foram até alguns caixas eletrônicos, tentaram tirar esse dinheiro, enquanto Emanuel ficou sozinho com ela no carro. Enquanto estavam tentando retirar o dinheiro dos caixas eletrônicos, eles perceberam que as senhas estavam erradas porque os cartões ficaram presos na máquina, voltaram para o carro, contaram tudo para Emanuel e então ele ficou com muita raiva e acabou batendo em Julie. Depois disso, ele se afastou, ficou conversando com Janice. Maurice se aproximou de Julie. Nesse momento, Maurice abusou dela e depois disso todos se juntaram novamente no carro. Nesse momento, Julie começou a dizer que ela não deu as senhas erradas porque quis, falou que estava muito nervosa e que por causa disso deve ter falado errado. Ela ainda disse que tinha mais cartões em seu apartamento e falou que se eles a levassem até lá, lhes daria tudo. Com isso, Maurice começou a dirigir novamente. Antes de chegar ao complexo de apartamentos, eles pararam o carro próximo a um telefone público, telefonaram para o apartamento de Julie para saber se tinha alguém e quando constataram que estava vazio, eles continuaram indo em direção a esse local. Assim que se aproximaram, eles viram que tinha alguns seguranças ali no apartamento. Por causa disso, Emanuel mais uma vez ficou com muita raiva, bateu em Julie e mandou Maurice voltar para o colégio. Antes de fazer isso, Janice pediu para poder ficar em casa, falou que não queria mais continuar. Eles então a deixaram em seu apartamento e depois disso Emanuel mandou Maurice dirigir até uma espécie de lixão. Assim que chegaram nesse local, eles tentaram tirar a vida de Julie, os dois não conseguiram. Por causa disso, Emanuel decidiu levá-la até uma área arborizada mais afastada e ali ele tirou a vida dela. Depois disso, Emanuel voltou para o carro, contou tudo para Maurice, foi para a casa de Janice, contou tudo para ela, se livrou de sua arma, vendendo para um homem, e assim todos continuaram vivendo suas vidas tranquilamente. Após relatar tudo isso, Janice ainda ajudou os policiais com Maurice. Ela colocou uma escuta escondida, foi até esse homem, conversou com ele e ali Maurice acabou contando tudo exatamente como Janice contou. Depois disso, ele foi levado para um interrogatório onde confessou e, além disso, levou os investigadores até o local onde ele e Emanuel deixaram Julie. Ao chegar ali, os investigadores realmente a encontraram, foi feita uma análise e assim os profissionais constataram que Julie perdeu a vida devido a um tiro. Depois disso, Maurice foi preso, Emanuel foi levado para ser interrogado, ele negou tudo, disse que não tinha tirado a vida de Julie e que nem a conhecia. Como Janice conseguiu imunidade, ela não foi presa e assim Maurice e Emanuel ficaram esperando pelo julgamento que aconteceu em 1990.
Nesse julgamento, mais uma vez, Janice testemunhou contra os dois, contou em detalhes como tudo aconteceu e ainda disse que ela acreditava que Emmanuel cismou com Julie porque ela era uma mulher branca. Ela disse que Emmanuel não gostava de pessoas dessa cor e que por isso ele teria tirado a vida de Julie. Conforme falei para vocês, Janice fez um acordo judicial, conseguiu imunidade total nesse caso e por isso nunca foi presa e muito menos julgada. Assim como ela, Maurice também fez um acordo judicial, porém o dele foi diferente. Ele teve que se declarar culpado, porque senão poderia receber a pena capital, e assim ele fez. Em seu julgamento, ele confessou tudo, disse que sim, abusou de Julie, mas disse que não tirou a vida dela. Ele ainda pediu desculpas à família de Julie e ficou ali aguardando por sua sentença. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Maurice foi sim considerado culpado e recebeu 2 prisões perpétuas. Sobre Emmanuel, durante seu julgamento se revelou que não foi a primeira vez que ele foi preso. Ali os promotores disseram que a primeira vez que ele foi preso foi em 1982 e que nessa época ele tinha 16 anos. Os promotores contaram que em uma certa noite de 1982, por volta de 1h da manhã, uma mulher chamada Janet estava voltando de um jantar com os amigos, estava caminhando até seu carro, mas para chegar até ele, ela teve que passar por um beco. Enquanto estava caminhando nesse local, ela acabou esbarrando com Emmanuel e com um homem que estava com ele, se chamava Antônio, e assim que a encontraram, eles decidiram pegar sua bolsa para poder roubar seu dinheiro. Ao invés de deixar Janet ir embora, eles queriam muito mais. Enquanto Emmanuel foi pegar o carro daquela moça, Antônio abusou dela. Depois disso, eles se encontraram novamente, todos entraram no carro e então durante aquela madrugada, eles ficaram parando em caixas eletrônicos para retirar o dinheiro dela, também chegaram a abordar algumas pessoas e também naquela madrugada, mais uma vez, Antônio abusou de Janet. Ainda durante aquela madrugada, em certo momento, Antônio saiu do carro para fazer algo que não foi descrito. Nas matérias não se diz o que esse homem era de Emmanuel, não sei se era amigo ou algum parente, enfim. Como Janet ficou sozinha com Emmanuel, ela pediu que ele a deixasse ir. Inicialmente, Emmanuel hesitou, porém, minutos depois, ele mudou de ideia, tirou a vida de Antônio através de um tiro e depois começou a acelerar o carro. Após tudo isso, Emmanuel dirigiu até uma delegacia. Antes de chegar ali, ele combinou com Janet que eles precisavam falar a mesma coisa para que ele também parecesse uma vítima de toda essa situação e por isso ela concordou. Após os dois falarem com os policiais, de alguma forma eles descobriram que tudo aquilo era mentira, souberam toda a verdade e por isso Emmanuel acabou sendo preso. Alguns dias depois, as acusações contra ele foram retiradas, de acordo com os promotores. Isso aconteceu porque de alguma forma ele salvou a vida de Janet e também provavelmente a idade dele contou muito nessa época. Não muito tempo depois, no dia 17 de dezembro de 1982, por volta de 1h30 da manhã, uma mulher chamada Trin estava chegando ao seu apartamento depois de um longo dia de trabalho. Assim que saiu de seu carro, Emmanuel, que estava com uma faca e que estava apenas 10 dias solto, foi até ela e mandou Trin entrar mais uma vez em seu carro. Após resistir, Emmanuel a golpeou com a faca, então Trin finalmente entrou no carro. Ele começou a dirigir, exigindo dinheiro, cartões, ficou também dizendo que iria tirar a vida dela. E depois de muito tempo falando várias coisas para Trin, ele percebeu que o carro dela estava ficando sem gasolina. Por causa disso, Emmanuel foi até um posto, saiu do carro para abastecer e como Trin percebeu que ele tinha se distraído, ela conseguiu sair do carro, foi até um atendente e assim eles conseguiram contactar a polícia. Quando os investigadores começaram a procurar Emmanuel, ainda aquela madrugada eles o encontraram, ele foi preso e depois de julgado ele recebeu 8 anos de prisão. Alguns anos depois, em 1987, Emmanuel recebeu sua liberdade condicional.
Meses depois, em maio de 1988, ele decidiu agir mais uma vez e dessa vez foi com uma mulher chamada Ellen. Ele estava passando de carro quando a viu na porta do apartamento por volta de meio-dia. Enquanto Ellen estava pegando suas chaves, Emanuel foi até ela com uma faca e depois mandou entrar em seu carro. Enquanto estavam no carro, ele vasculhou a bolsa dela, pegou dinheiro, cartões e depois dirigiu parando em vários caixas eletrônicos. Quando terminou de tirar todo o dinheiro de Ellen, ele a levou até uma área arborizada. Ao chegar nesse local, abusou dela, também a golpeou com a faca e depois foi embora acreditando que ela estava sem vida, pois Ellen fez de tudo para que ele acreditasse nisso. Assim que chegou em casa, Emanuel contou para a namorada o que fez. Ele ficou se gabando e resolveu levá-la até o local onde deixou Ellen. Quando chegaram àquela área arborizada, Emanuel levou Janice para ver o carro de Ellen que ele tinha roubado e em algum momento que não foi especificado no tribunal, ele acabou descobrindo que Ellen tinha fugido e que ela não estava mais no local onde ele a deixou. O que acontece é que quando Emanuel foi embora, Ellen conseguiu chegar até a estrada, ela conseguiu pedir ajuda a uma pessoa que deu carona, a levou ao hospital e assim ela ficou bem. Apenas 2 meses após esse acontecimento, Emanuel tirou a vida de Julie. Como posteriormente ele apareceu na televisão e nos jornais, Ellen, Trin e Janet o reconheceram, foram até a polícia e assim testemunharam contra ele no tribunal. Ainda no julgamento, um colega de cela de Emanuel também testemunhou contra ele. Esse homem disse que durante uma conversa, Emanuel ofereceu $20 mil, um carro e um emprego para que esse homem pudesse tirar a vida da namorada dele. Segundo esse homem, Emanuel disse que Janice sabia demais e que por isso ela tinha que perder a vida de qualquer jeito. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Emanuel foi sim considerado culpado e então ele recebeu a pena capital. Durante muitos e muitos anos, Emanuel e seus advogados apelaram dizendo que ele era inocente. Eles tentaram fazer isso 5 vezes, mas todas as vezes o recurso foi negado. De acordo com os promotores, haviam sim evidências suficientes de que foi ele que tirou a vida de Julie e que Emanuel foi o mentor de tudo. Certa vez, Emanuel chegou a dizer no Tribunal de Apelações que sua namorada estava envolvida no caso de Ellen, mas apesar disso, ele nunca conseguiu comprovar. 8 anos após seu julgamento, o homem que conheceu Emanuel na prisão revelou que mentiu no tribunal e disse que só falou que Emanuel tinha oferecido dinheiro para tirar a vida de Janice, pois achava que assim ele sairia mais rápido da prisão. Por fim, a sentença de Emanuel foi cumprida através de uma injeção no dia 25 de janeiro de 2011 e ali ele perdeu a vida. A última refeição dele foi frango frito, batata frita, espiga de milho, pimenta, sorvete de chocolate com hortelã e limonada de cereja. O fato de Janice nunca ter sido preso foi algo que irritou muito Emanuel enquanto ele estava vivo. Ele disse que além do caso de Julie, ela foi cúmplice em um caso que ele tirou a vida de um homem e no caso de Ellen também. Janice chegou a confessar que sim, estava com Emanuel quando ele tirou a vida desse tal homem, mas que ela não estava envolvida no caso de Ellen. Apesar disso, mais uma vez, como eu já falei para vocês outras vezes aqui nesse vídeo, Janice nunca foi presa e nunca foi julgada. Até hoje, Maurice continua preso. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, é de graça, não custa nada. Se você estiver assistindo pela televisão e não souber como deixar o like, entra rapidinho pelo celular, deixa, coloca também um comentário. Se você não souber o que escrever, deixa pelo menos um emoji, porque já me ajuda muito. Te agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido esse vídeo até o final. Queria falar para vocês que essa semana eu postei um vídeo bem completo, tem mais de 30 minutos esse caso. Se você ainda não assistiu, vem aqui, olha na aba vídeos, vê o caso Miranda, que vocês vão saber rapidinho qual é e vão ver a quantidade de tempo que tem. Senta, assiste ele, porque é um caso bem interessante, tá bom? Muito obrigada por tudo mais uma vez, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.